Fala, gente, tudo bem com vocês? Chegando com o vídeo da manhã, muito obrigado pelo carinho aqui no Careca de Saber TV, já deixa o like e vamos passar aqui a lista dos 13 atletas do Grêmio que estão fora de combate, que estão lesionados ou se recuperando de lesão ou com algum desconforto, e vamos escalar esse time, do goleiro ao centroavante. Impressionante, dá um time e mais reserva. Quem são esses 13 jogadores e o time que a gente escala? Esse time é melhor que o time titular? Quando é que os caras voltam? Vamos falar aqui também. Tem jogador que só volta ano que vem. E mais, a recontagem dos votos na eleição do Conselho do Grêmio. Tem uma grande polêmica aí, porque algumas chapas entraram com um requerimento no Grêmio avisando o seguinte: a chapa 2, que ficou com 120 cadeiras no Conselho do Grêmio, não poderia ter ficado com esse número. Não poderia ter ficado com 80% das vagas das novas cadeiras. E aí já tem uma disputa interna, pedido de recontagem de votos, redistribuição das cadeiras. Rapaz, vai dar polêmica, mas eu vou te explicar para que você entenda o que exatamente estão pedindo agora na eleição do Grêmio e essa nova distribuição dos votos, o que muda algumas coisas, tá? Vamos nessa, vamos juntos, lembrando que a gente tá com a Alfa, grande parceira do Careca, faz tua fezinha na Alfa. Eu vou deixar no primeiro comentário do vídeo aqui o link para você clicar e ir pro site da Alfa e fazer o cadastro, cupom CARECA na hora de cadastrar. A partir de R$1, cara, tu já pode fazer o jogo. Então aproveita que é legal, vem os jogos agora do Campeonato Brasileiro, depois tem jogos da seleção, jogos do mundo inteiro que tu pode brincar e se divertir com responsa. E sempre com Careca, porque o Careca sempre tem promoção, bônus, desconto. Combinado? Fechou. Gente, vamos de imediato aqui com a lista. Deixa eu até pôr o cantinho aqui. Passar a lista dos 13 atletas do Grêmio que estão fora por algum motivo, tá? Mas não é suspensão, não é cartão, é lesão ou recuperação de lesão ou nem joga mais. Vamos lá. Neste momento, é importante falar porque é muito dinâmico, neste momento nós temos 13 jogadores fora, tá? Thiago Volpi tem uma lesão que não foi confirmada, mas é uma espécie de desconforto, chega a ter um edema ali muscular, tá fora do jogo contra o Santos. Não joga, tá? E possivelmente não jogue também contra o Bragantino. Marcos Rocha, desgaste físico. Não é lesão, mas vai ser poupado contra o Santos agora quarta-feira. Cuejar, desgaste físico. Não joga contra o Santos. Talvez no fim de semana contra o Bragantino. Carlos Vinícius, edema na coxa, que é quase uma lesão, tá fora dos próximos jogos. Monsalve, transição física. Ele que operou o ombro. Também não joga agora. Riquelme, transição física. Tá demorando muito o Riquelme para uma lesão muscular, né? Também esteve fora e não deve jogar contra o Santos também, tá? João Lucas, este é o mais próximo de voltar. O lateral direito, transição física, talvez esteja relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Santos ou contra o Bragantino. Talvez, tá? É o mais próximo de voltar. Combinar que não acrescenta tanto o João Lucas, né? Aí nós temos os atletas que só voltam em 2026. Rodrigo Eli, recuperação do joelho, fez cirurgia no joelho lentamente, teve que fazer uma raspagem no joelho de novo ali e tal. A previsão só ano que vem. Vila Sante, ligamento cruzado, mais menisco, esse aí, infelizmente, talvez até depois do gauchão, né, do ano que vem. Balbuena teve fratura, né, na fíbula, ali perto do tornozelo, só ano que vem. João Pedro, trombose. Veja que o Grêmio tem uma variedade de problemas, né? Trombose, teve que fazer ali um cateterismo, o João Pedro tá tomando um remédio para afinar até o sangue, e aí fica um pouco desgastado ali fisicamente, então não joga mais esse ano. Braithwaite rompeu o tendão, né? Também aí uma longa recuperação, só volta ano que vem. E o William, que fraturou o quinto metatarso, pertinho ali do minguinho, né, do pé direito. É uma lesão que o Neymar já teve, por exemplo. A gente coloca um ponto de asterisco ali, porque talvez ainda possa voltar este ano, mas é muito difícil, tá? Talvez fique realmente o William para 2026. Então, se a gente for contar, aí tem 13. Tá? É muita coisa. E aí, nas redes sociais, vários perfis, um monte de perfil começou a montar o time do Grêmio, né? De lesionados. Olha aí, vamos montar aqui, ó. Volpi no gol, goleiro que tá machucado.
Lateral direito, Marcos Rocha, que vai ser poupado, Balbuena, que tá machucado, Rodrigo Eli, que tá machucado, e João Pedro, improvisado na esquerda, que já jogou algumas vezes o João Pedro, né? Os volantes, pô, olha que dupla de volantes. Vila Sante e Cuejar. Cuejar que também tá sendo poupado, tá? Não é lesão, mas tá sendo poupado. Aí o meio de campo, bem ofensivo, né? Monsalve, Riquelme e William. Pô, bom meio de campo, hein? Bom meio de campo. E na frente o Braithwaite com o Carlos Vinícius lá no cantinho, esperando para entrar, e tem mais o João Lucas que não tá aqui. Mas veja que esse meio de campo de Monsalve, Riquelme e William, pô, cara, esse meio de campo me serve no futuro, tá? Me serve muito, meio de campo bem ofensivo. Então tá aí, né? É um grande problema, eu já falei aqui que além do Grêmio revisitar sua parte de fisiologia, fisioterapia, prevenção, é preciso explicar que o Grêmio teve um ano atrapalhado com o Gustavo Quinteiros, que não treinava a parte física, veio o Mano Menezes, que treinou a parte de tração, de força, isso exigiu mais os jogadores num período que não estava programado no meio do ano, os jogadores se machucaram, os novos atletas que estão chegando já têm uma certa idade, como William, Marcos Rocha, Balbuena, e qualquer impacto mais forte já tem uma lesão. Então tem várias explicações, tá? Mas é assim, a gente tem que olhar muito para os outros clubes, o que os outros clubes estão fazendo, principalmente Palmeiras e Flamengo, que sempre conseguem ter seus principais atletas à disposição, né? Então, o que eles estão fazendo? Equipamento, pessoal tem que ir atrás, tem que correr, que esse é um problema histórico do Grêmio. Bom, deixa eu trazer aqui a polêmica da eleição, tá? Eu até vou ler, porque como é uma coisa muito específica, tem uma parte muito literal também de direito aqui, pra gente não fazer nenhuma confusão. Para você entender, tá? Teve a eleição do Conselho, de 150 cadeiras, o Grêmio tem 350 cadeiras, 150 foram renovadas. Tá? Você tá careca de saber que a Chapa 2 foi a grande vencedora, ficou com 120 vagas, 120 cadeiras das 150, 80%, né? E aí duas chapas entraram com requerimento dizendo, olha, isso não pode. Então vamos lá, ó. A Comissão Eleitoral recebeu pedidos de revisão da distribuição de vagas. A Chapa 1, Identidade Gremista, e a Chapa 6, que é a do Calef, enviaram requerimentos nesta segunda-feira. Segundo eles, o artigo 57, inciso 3, que estabelece que nenhuma chapa pode ocupar mais de 70% das vagas no Conselho, salvo se alcançar mais de 70% dos votos válidos. A Chapa 2, do Celso Rigo e do Marcelo Marques, o Grêmio é Nosso, fez 61,60%. E com isso levou 120 das 150 cadeiras, como falei, o que corresponde a 80% das vagas efetivas. Ou seja, eles não poderiam ficar com esse número total de vagas. E a Chapa 1 também sustenta que não foi observado que tem um artigo que prevê a redistribuição proporcional das vagas remanescentes entre as chapas que tenham atingido ao menos 5% dos votos válidos. Então, assim, chama atenção de como é que o Conselho do Grêmio ali na hora, essa comissão que cuida da eleição não viu isso, né? E tomara que isso seja corrigido, se é que tem que ser corrigido. Vamos ver o que o Conselho Deliberativo do Grêmio, essa comissão que cuida da eleição, vai trazer. Léo, mas o que isso muda na prática? Olha, a gente sabe que no primeiro turno, quem elege o presidente ou escolhe o presidente são os conselheiros. Em novembro, quem vai decidir quem é o presidente do Grêmio são os conselheiros, né? Caso dois candidatos tenham mais de 20% de votos, aí eles vão pro pátio, como a gente fala, disputar o voto do sócio. Então, por isso que é importante saber quem é do conselho, porque hoje nós temos aqui, dos 150 que foram colocados novos lá, 120, 80% são da Chapa 2, então todos eles vão votar na chapa do Marcelo Marques, do Celso Rigo, como representante para ser o presidente do Grêmio, né? Tem que escolher o candidato, é verdade, né? Então, tudo isso é muito importante, porque são os conselheiros que primeiro votam, depois o sócio. Vamos ver o que vai acontecer, eu vou trazer mais informações, vou ter que espirrar. Obrigado, tamo junto, dá like, se inscreva no canal que é super importante.
Vamos Grêmio, hoje tem Fala Gremista, 6h30 da tarde, Júlio e a Lia comandam o Fala Gremista com a tua opinião, com a tua voz, com a tua mensagem, com convidados. Vem junto!